Boa tarde, docente. Chamo-me Arleta Armindo Nhamango. Boa tarde, chamo-me Cintia Oliveira Jacinto Paun, estudante de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem. Hoje vamos falar da norma de relato financeiro, NIRF, que fala sobre recursos minerais. Vamos falar da NIRF 15. Temos aqui como estrutura do nosso trabalho: introdução, a norma aplicável, definições, reconhecimento, mensuração, modelo de revalorização, imparidade e alguns exercícios. Introdução. A exploração e avaliação de recursos minerais normalmente incluem as seguintes fases. Fase inicial. Nesta fase, a entidade realiza dispêndios antes de obter os direitos legais de explorar determinada área. Fase de exploração e avaliação de recursos minerais. Nesta fase, a entidade desenvolve a pesquisa de recursos minerais. Fase subsequente. A demonstração de Fase subsequente à demonstração da técnica viabilidade comercial de extrações de recursos minerais. Este capítulo antes aborda o tratamento contabilístico da fase de exploração e avaliação de recursos minerais. A norma aplicável sobre a exploração e avaliação de recursos minerais foi emitida a NIRF 15, Recursos Minerais, a qual tem por base a IFRS 6, Exploração e Avaliação de Recursos Minerais. Definições. A exploração e avaliação de recursos minerais é a pesquisa de recursos minerais, incluindo minérios, petróleo, gás natural e recursos regenerativos semelhantes depois de a entidade ter obtido os direitos legais de explorar uma área específica, bem como a legais de explorar uma área específica, bem como a determinação de técnicas de viabilidade comercial de extrair o recurso mineral. Os ativos de exploração e avaliação são dispêndios de exploração e avaliação reconhecidos como ativos, de acordo com a política contabilística da entidade. Reconhecimento. Tratando da NIRF 15 dos dispêndios com a pesquisa de recursos minerais, poderá parecer não ser prudente reconhecimento deste tipo de dispêndios como ativos. No entanto, a NIRF 15 permite esse reconhecimento desde que o mesmo seja efetuado de acordo com a política contabilística da entidade, a qual deve ser consistente com... Vai Espera. Recursos minerais é uma norma da contabilidade que trata do reconhecimento, mensuração e divulgação dos ativos relacionados à exploração e avaliação de recursos minerais. Ela estabelece diretrizes para que as empresas do setor
do setor mineral apresentam informações financeiras de forma transparente e alinhada aos padrões internacionais. Mensuração. A mensuração no reconhecimento inicial de ativos de exploração e avaliação é efetuada ao custo, elemento do custo. Segundo a NIRF 15, a entidade deve determinar uma política específica que de dispêndios são reconhecidos como ativos de exploração e avaliação é aplicar essa política consistentemente. A NIRF 15 aponta como exemplos de dispêndios que podem ser incluídos a mensuração inicial de ativos de exploração e avaliação. Podem ser incluídos na mensuração inicial de ativos de exploração e avaliação a aquisição de direitos de exploração, b. estudos de tipografias, geológicos e geofísicos, c. perfuração, d. tubagem, e. teste e atividades relacionadas com avaliação de técnica e viabilidade econômica a extração de um recurso mineral. Mensuração subsequente. Na mensuração subsequente de ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, pode-se obter entre método de custo ou método de revalorização. Modelo de revalorização. Sendo aplicado o modelo de revalorização, aplicam-se as disposições da NIRF 13, ativos tangíveis, ou, se for o caso, da NIRF 14, ativos intangíveis, relativamente ao tratamento das diferenças de justo valor. Apresentação. Os ativos de exploração e avaliação podem ser apresentados como ativos tangíveis ou ativos intangíveis, de acordo com a natureza dos ativos. Essa classificação deve ser aplicada consistentemente. Apresentação. Os ativos de exploração e avaliação devem ser apresentados como ativos ou ativos intangíveis. De acordo com a natureza dos ativos, essa classificação deve ser aplicada consistentemente. A mensuração inicial. Os ativos de exploração e avaliação devem ser mensurados pelo custo de dispêndios, incluindo a aquisição de direitos de exploração, estudos topográficos, geológicos, geoquímicos, geofísicos, perfuração exploratória, valas e amortizagem. A NIRF 15 requer a avaliação dos ativos de exploração e avaliação quanto à imparidade, quando os fatos e circunstâncias sugerirem que o valor líquido contabilístico pode exceder o seu valor recuperável. As circunstâncias referidas na NIRF 15 como indicadores de possível imparidade são as seguintes. A prazo de concessão ou de exploração numa área específica expirou durante o período ou vai expirar no futuro próximo e não há perspectiva de renovação. B. Não estão orçamentadas nem planeados dispêndios significativos com a exploração e avaliação de recursos minerais adicionais.
A imparidade. Os ativos devem ser avaliados quanto à imparidade quando houver indícios de que o seu valor contabilístico pode exceder o valor recuperável. Se identificado, deve-se reconhecer a perda por imparidade, conforme a NIF. Quando a viabilidade técnica e comercial da extração for demonstrável, os ativos de exploração e avaliação devem ser classificados para outro tipo de ativo apropriado, como ativos fixos, tangíveis ou intangíveis, conforme aplicável. A exploração e avaliação de recursos minerais numa área específica não conduzem à descoberta de quantidades economicamente rentáveis, e a entidade decidiu descontinuar essa atividade numa área específica. Existem dados suficientes que indicam que, embora seja provável que se faça o desenvolvimento na área específica, é provável que a quantia registrada do ativo de exploração e avaliação seja recuperada na totalidade, quer através do sucesso do desenvolvimento, quer da venda do ativo. Casos práticos. A sociedade MCA dedicou-se à exploração mineira, tendo no decurso exercício ano incorrido nos seguintes encargos: 25.000 unidades de trabalho de topografia de top geo relativos a uma análise prévia sobre a exploração de uma nova jazida mineral que está em fase de estudo de viabilidade. 2. 600 unidades de aquisição dos direitos de perfuração por um período de 5 anos. 3. 75.000 unidades de abertura de valas e perfuração exploratórias de jazida mineral que está em fase de estudo de viabilidade. 4. 15.000 unidades gastos com a formação do pessoal para operar com novo equipamento adquirido para extração no Furo 5, que está em atividade há 3 anos. 5. A unidade de caixa pedreira tem se revelado menos geradora de fluxo de caixa do que o inicialmente previsto. Quando a empresa procedeu à aquisição dos seus direitos de exploração no teste de imparidade realizado no fim do ano N, verificou-se que, embora permaneça no ativo da empresa registrado por um valor de 380.000 unidades, estima-se com bastante fiabilidade de que não será obtida desta unidade um valor de produção superior a 300 unidades. Pretende-se o registro contabilístico dos fatos mencionados. Vamos ao exercício que explicaremos passo a passo como é que se faz os lançamentos e tudo. Resolução. A primeira e a terceira são enquadráveis no conceito dos ativos tangíveis de exploração e avaliação, enquanto que o segundo se deve classificar como ativos intangíveis de exploração e avaliação. A quarta trata-se de um dispêndio corrente pelo que não deveria integrar os ativos. Da 5, resulta uma perda por imparidade de 80.000 unidades, que, de acordo com a NIRF 18, deve ser reconhecida como um custo por existirem suficientes dados para indicar que, embora o desenvolvimento na área específica seja provável que resulte, é improvável que a
quantia escriturada do ativo de exploração e avaliação seja recuperada na totalidade como consequência de um desenvolvimento bem-sucedido ou por venda. NIRF 15. Temos aqui a resolução. Data, temos a data, a descrição, débito, crédito, valor. Durante o ano N, despede com o trabalho do Top Gel, ATEA, crédito CX a dividir por 0 OCP, são 25.000 meticais. Durante o período de N, a aquisição dos direitos de perfuração temos 600.000 meticais. Durante o ano N, a abertura de valas, ATEA, CX, COP, 75.000. Temos despesas de qualificação, GP, 15.000. Fim do ano, a perda por imparidade, temos 80.000. A TEA são ativos fixos tangíveis de exploração e avaliação, balanço. AIEA, ativos fixos tangíveis de exploração e avaliação, balanço. OCP, outras contas a pagar. CX, caixa e os seus equivalentes. GP, gastos com pessoal, demonstração dos resultados. PIAF, perdas por imparidade dos ativos fixos e suas reversões. Então, aqui temos a TEA, AIA, ATEA, GP, PIAF. São os ativos, caixa e entre outros. Temos exercício 3. Uma empresa nacional mineira PNG Limitada, que dedica-se na exploração de carvão mineral, decidiu expandir os seus recursos construindo uma nova fonte em 2017. Os seguintes encargos foram efetuados: aquisição de direitos para a perfuração de minas subterrâneas no prazo de 2 anos e temos 950.000 meticais de mão de obra de a aquisição de direitos para a perfuração das minas subterrâneas no prazo de 2 anos e temos 950.000 meticais. B, a mão de obra topográfica, geológica e geofísica no local, que são 200.000 meticais. C, testes de perfuração e montagem de suporte, que temos aqui 450.000 meticais. Pretende-se a contabilização das operações. Durante o Diário-Geral da empresa NPG Limitada. Primeiro dia temos o Maputo, 01 de agosto de 2017. Primeiro lançamento temos a conta 32 ativos tangíveis, a subconta 327 ativos de exploração e avaliação. Depois temos como saldo devedor 950.000. Temos o segundo lançamento a crédito, que temos 1.2 banco, 1.21 depósitos à ordem, que temos como crédito o valor de 950.000 meticais. Temos pelo reconhecimento e mensuração do ativo de exploração. Como segundo lançamento, temos a conta 3.3 ativos intangíveis. E segundo, temos a conta 3.34 ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, que temos como a débito 200.000. E sua segunda conta temos como a crédito 1.2 bancos, 1.1 depósitos à ordem, que creditou o valor de 200.000 pelo reconhecimento e mensuração do ativo de exploração. Como terceiro lançamento temos a conta 3.3 ativos intangíveis e a sua
conta 3.34, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, e temos a sua subconta como a crédito, banco 1.2, banco 1.21, depósitos à ordem, que creditou o valor de 450 mil pelo reconhecimento e mensuração de ativo de exploração. Temos como total dos débitos 1.600.000 e o total do crédito 1.600.000. Muito obrigada.